E em determinado momento, o senador Magno Malta pediu a palavra para fazer uma parte que acabou se alongando, e eu vou mostrar aqui em 2 vídeos, porque seja qual for a opinião que você tenha sobre o Magno Malta, sobre alianças dele, muitas vezes ele traz elementos cômicos e desaforados no seu discurso. E esse é um discurso que vale a pena ver, porque é um desabafo dele num tom bem mais duro. Pode soltar. Senhor presidente, senador Girão, o discurso de Vossa Excelência é dando mais claridade, mais luz, não deixando apagar a luz dessa merdaiada que veio. Assim, tem que tirar isso da taquigrafia? Se tirar da taquigrafia, põe essa palavra. Esse monte de merda que está aparente, exposta por canalhas que fazem parte do Supremo, abutres de capa preta, e esse parlamento aqui e o outro parlamento, o senhor Davi Alcolumbre e o senhor Hugo Mota, senadores, deputados que fazem parte desse conluio sujo, nojento. E agora eles querem limitar a moda nova do Alexandre de Moraes. Como é que chama? Está lá desde o dia 21, desde o dia 2021. É uma proposição que ninguém nunca tocou nela, com relação à delação premiada, delação limitada. Agora ele evoca num pedido do PT, para que haja limitação na delação de Vocaro. O que Vocaro tem mais para falar que nos enoja com relação a Alexandre de Moraes? O que mais Vocaro tem para falar que nos enoja com relação à mulher dele? O que Vocaro tem mais para falar que nos enoja a respeito do senhor Toffoli Itaiaiá? O que mais? Nós estamos aqui, eu tenho 3 mandatos lutando contra a alegação do jogo aqui. O Toffoli tem um cassino escondido. É bonito. E o cara tem uma capa nas costas e decide a vida e a morte. Decide o bem e o mal dessas pessoas. O senador Cajuru está aqui. Por ter falado a verdade um dia na tribuna, que ele tem uma trava de processo até hoje. Nós precisamos acabar com essa sacanagem. Sacanagem. É para tirar da taquigrafia? Tira. Bota de novo. Sacanagem desses abutres de capa preta que estão no Supremo Tribunal Federal. Falta a essa casa testosterona para impeachment esses malandros. Malandros. É para tirar da taquigrafia? Bota de novo. Malandros de capa preta, estelionatários. Vieram aqui fazer a sabatina. Aqui não tem um senador que não participou de uma sabatina e que não é capaz de confirmar como verdade nada do que eles disseram na sabatina com o comportamento deles hoje. O que é isso, senador Cajuru? Estelionato. Qualquer cidadão estaria preso. Eu sabatinei quase todos, menos Gilmar Mendes, menos o Nunes, que eu não estava aqui, o André Mendonça. Mentirosos. Num país onde autoridades fossem sérias e não ideológicas, comedores de paca. E eu que achei que ele só comia anta, mas tem paca também no meio. Violadores da lei, não conhecem o ordenamento jurídico, violadores da Constituição. Falta testosterona. Cadê o Gumota? Cadê Davi Alcolumbre? Daqui a pouco ele vai sentar aí. E eu vou falar olhando para ele como eu estou olhando para o senhor agora. Porque eu nasci desmamado e vim para essa casa aqui para cumprir o que o povo do Espírito Santo mandou. Então essa lama suja, essa fossa desgraçada que nós estamos vendo, e agora ele ainda quer limitar. Ele vai dizer então, limitar é dizer que não voou 8 vezes nos aviões do Vocaro. Limitando, ele vai dizer que foi só 2. 129 milhões limitando na delação, então vai limitar. E ele vai dizer, não foi 129 milhões, foi 100 milhões só. Vai querer desmentir o impossível. Nós estamos diante de um quadro deprimente, que a mim me constrange, a mim me deixa oprimido, envergonhado. Mas vocês viram que o tom dele tá acima até do padrão dele mesmo, né? Soltando uns palavrões, chamando o ministro do STF de abutres, e é daí para baixo, porque começa a chamar de estelionatários também. Depois ele dá um sentido meio de estelionatário eleitoral, porque prometeram algumas condutas nas sabatinas, e eu mostrei isso aqui, principalmente no caso do Dias Toffoli, chegam lá no Supremo Tribunal Federal e fazem tudo diferente. Vamos soltar a segunda parte do discurso do Magno Malta. E o povo está certo, senador Cajuru, quando joga nós na vala comum. O povo não sabe, não tem como discernir. Não, fulano, pelo menos lá tem um Cleitinho, pelo menos tem um, tem outro. O povo fala assim, é o Senado. Nos rasta para a vala comum, senadora. E nos põe numa posição deprimente, horrorosa, sabe? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Com carro, nós estamos aqui recebendo salário, um salário altíssimo. 20 mil reais estava bom para mim, dá para botar gasolina, sabe? Eu não pago aluguel, sabe? Ou até muito, sabe? Dou meu dízimo certinho, graças a Deus, entende?
Vivo do meu salário. Não vivo de emenda. Tenho cabeça erguida, porra. Cabeça erguida. Sem medo. Não tenho rabo para que esses canalhas possam me dar um telefonema e dizer, ó, pega leve é o cacete. Eu vou falar, porra. Eu vou falar. E eu sei que a minha fala é uma fala que representa uma parte de senadores aqui dentro que não tem rabo preso lá, mas também não tem disposição para fazer esse enfrentamento. Mas não tem problema, se está no mesmo exército que nós, você tem aquele que é de infantaria, você tem o outro que é enfermeiro, você tem o outro, mas está todo mundo no exército. Tem aquele que cozinha, mas está todo mundo no exército. Está todo mundo no exército. Agora, se eu fizer diferente, não sou eu. Se eu fizer diferente, eu não sou o filho de Dadá. Se eu fizer diferente, eu mudei. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Querer barrar a CPMI, não querer deixar a CPMI andar. Essa casa, o presidente dessa casa está determinando o final, senador Amin. Davi Alcolumbre está determinando o final de reunião do Congresso Nacional. Nunca mais vai ter. Porque é obrigado a ler a CPMI. Não quer ler, então nunca mais vai ter. Decretou o final, Cleitinho. Decretou o final, Plínio, de sessão conjunta, de sessão do Congresso Nacional. Ora, é hora do cara cortar na carne, assumir. Há um ditado que diz que quem anda com porco come farelo. Pelo menos dizer, olha, meu problema foi ter andado com porco. Vai acabar com as CPIs? Vai acabar com a CPI do crime organizado? Eu convoquei lá Fernandinho Beiramar, convoquei Massinho VP, convoquei Marcola. Veja só o porquê de comanda o crime organizado no Brasil, do ponto de vista de ser braço armado, braço do assalto, braço do acharque, do assalto de banco, do roubo de rodovias, roubo de carga. E é ele que faz negócio com os políticos. Os políticos corruptos estão dentro desse consórcio, dessa cooperativa malvada que implantou-se no Brasil. Mas vai acabar a CPI e não lê o meu requerimento de convocação de Martinho VP, pô, comandante do Comando Vermelho, do Marcola, comandante do PCC, do Fernandinho Beiramar. E eles sabem, de fato, o que é crime organizado. Os ofícios que eu coloquei do meu estado, o ex-juiz federal, Macário Júdice, está preso. Por causa de vazar informação para o crime organizado do Rio de Janeiro e conversando com o governador do meu estado. A Polícia Federal investigou, pediu, Alexandre de Moraes já blindou, porque o governador já fez um discurso dizendo que ele vai virar senador e ele não vai vir aqui para caçar Alexandre de Moraes. É muita podridão, gente. É muita podridão. Se eu tivesse aqui para poder narrar todo o tempo do mundo, senhor presidente, veja que eu fiz foi uma parte, e o meu a parte já está ficando maior do que o discurso de Girão. Desculpe os companheiros aí, mas é porque eu estou falando a verdade. Tá aí Magno Malta pistola, indignado. Tá aí falando tudo e mais um pouco sobre a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Claro que ele defende ali os requerimentos de convocar líderes de facções criminosas armadas na CPI do crime organizado. Tem gente que acha que poderia avacalhar, não deveriam ser convocados, mas independentemente dessa opinião, ele está desabafando realmente sobre condutas que são más condutas dos ministros do STF. Eu faço questão de expor aqui a repercussão entre alguns poucos parlamentares que pelo menos manifestam a sua indignação. Ele falou ali, está faltando testosterona para o Senado. Ele falou que está faltando testosterona no Senado, que a população critica o Senado pela sua omissão, pela sua covardia e bota todo mundo na mesma vala. E no fundo tem alguma razão. Em um determinado momento que ele fala, não, alguns não falam aqui, como eu estou falando, como o Girão está falando e tal, mas toda a tropa é assim, tem também as pessoas que estão por trás, tem o cozinheiro, tem a infantaria que está ali, a cavalaria, ele usa essas metáforas aí de guerra, de ações militares, etc., para dizer que tem gente em diferentes funções, mas que seria bom que tivessem todos com o mesmo propósito, de investigar e levar até o fim essas apurações sobre as condutas de pessoas muito poderosas que têm a caneta na mão. Mas não é a realidade. O Senado tem uma maioria complacente, para não dizer cúmplice, que tem rabo preso com o STF e não quer prorrogar investigações. Seja gente da esquerda lulista, seja gente do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro, bom lembrar, não assinou o pedido para prorrogar a CPI do crime organizado, só assinou o pedido para estabelecer a CPI que investigaria Toffoli e Moraes depois do mínimo de assinaturas e ainda criticou o Alessandro Vieira, chamou o pedido de ilegal, etc. Então tem muita gente que sabota investigações. Mas tem alguns senadores que estão falando ali algumas verdades, algumas
Estão fazendo algumas acusações do jeito deles, estão falando alguns palavrões, estão falando coisas que nós, jornalistas, cidadãos comuns, não podemos falar porque não temos imunidade parlamentar. Não podemos falar impunemente, né? As pessoas podem falar, mas elas correm mais riscos do que parlamentares se falarem. E é preciso mostrar esse momento da história. Há ali uma grande indignação com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, seja no Supremo, seja no Senado. Você viu que o Magno Malta também citou o caso do desembargador Macário Jutz, de quem eu falei bastante aqui no programa, mostrei como ele era elogiado pelos coleguinhas de TRF2 lá atrás. No entanto, eles estão falando sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. No entanto, muitas dessas pessoas lá no Supremo Tribunal Federal estão atuando contra investigações que os atinjam. E qual é a analogia que eu queria fazer? Que esse pessoal do Rio de Janeiro, Macário, Bacelar, TH Joias, eles não foram blindados. Eles não têm uma caneta tão poderosa na mão. Às vezes a Polícia Federal avança, às vezes até uma polícia civil numa investigação sobre uma autoridade, às vezes você tem um órgão de fiscalização e controle, um tribunal, seja de primeira instância, seja de segunda instância, que consegue fazer com que essas pessoas acabem afastadas do cargo, acabem presas, ou mesmo nos tribunais superiores, essas pessoas eventualmente não têm as costas quentes, não são aliados, não são padrinhos, etc., não conseguem proteção. Qual é o problema que a gente está vendo? E que é objeto desse desabafo, é que quando é lá em cima, alguma coisa próxima, parecida, ou que parece ser algo grave, mesmo que seja diferente, etc., as coisas não avançam, porque essas pessoas se blindam. Essas pessoas formam ali praticamente uma barricada, vamos dizer assim, no sentido abstrato, contra qualquer tipo de responsabilização e punição. Então a gente tem que expor a realidade do país e zelar para que tudo venha à tona. Felizmente, há alguns policiais federais, alguns jornalistas, alguns parlamentares e alguns cidadãos que estão trazendo luz a toda a sujeira. É o mínimo que o país precisa para pelo menos saber contar a sua própria história. A gente não pode viver como bicho que sofre o efeito indesejado das suas próprias ações. Os brasileiros precisam ser responsáveis pelas suas escolhas e precisam saber quais são as consequências. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.